Essa é uma cápsula e nós vamos falar do incêndio na plataforma de Cherne 1, né? PCH1 teve um incêndio muito grande hoje cedo, um funcionário da Petrobras ficou ferido, está com queimaduras e alguns ferimentos, mas felizmente está bem, está sendo atendido pelas unidades de emergência. Outros funcionários, pelo menos a princípio, não correm perigo, o incêndio teria sido debelado. A plataforma de Cherne 1 já produziu bastante petróleo no passado, hoje em dia ela produz muito pouco. Eu não sei nem o que os funcionários estavam fazendo lá, porque já é uma plataforma meio seca que acontece ali na plataforma de Campos, na bacia de Campos, né? Vocês sabem, as plataformas, todos os poços, você tem um período de produção, depois de uma certa época não tem mais o que fazer, né? Não sai mais petróleo ali. E a plataforma não produz nada desde 2020, não sei se está em um processo de modernização. Muitas plataformas na bacia de Campos estão nesse processo, tá? Ou seja, hoje não produz, mas você pode, com alguma alteração no formato ali, ainda produzir alguma coisa, ainda aproveitar um resto de petróleo que tenha ali, né? O fato é que tinham cento e poucas pessoas dentro da plataforma, provavelmente fazendo esse tipo de processo, quando teve a explosão. Uma coisa bastante triste isso daí, porque certamente vai sair caro, tá? Uma plataforma dessas custa caro. Quando pega fogo e dá problema, tem problemas, né? Gera prejuízo grande para a Petrobras. E a grande questão que todo mundo se coloca é: isso é por conta da cambada de incompetente que o governo Lula botou na Petrobras, um monte de petista, de sindicalista e coisa e tal, aqui, ó. O governo Lula acomoda em estatais petistas e auxiliares sem formação compatível. Aqui, ó, um outro editorial da Folha de São Paulo falando que o PT é um péssimo defensor das estatais. O que a gente está vendo, o PT destruir os Correios, ele está fazendo isso com todas as estatais, tá? É que o Correio é uma estatal que já tinha problemas antes, por isso aparece mais o problema dos Correios, mas a Petrobras também está sendo dizimada pelo governo Lula com uma cambada de sindicalista incompetente sendo colocada em posições de controle na Petrobras. Esse tipo de acidente é resultado disso? Pode ser. Vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Essa notícia foi sugerida por Prisioneiro de Azkaban, Daniel Picotinho e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. E é sempre muito bom lembrar que o Lula só está conseguindo colocar essa cambada de incompetente nas estatais porque o STF deixou. É uma das coisas mais escandalosas que existe na República Brasileira. Isso vai ficar para a história, o caso da liminar do Lewandowski, que permitiu suspender a lei das estatais para o Lula botar um monte de sindicalista, um monte de pelego, um monte de idiotas em várias estatais brasileiras. Colocou o próprio presidente da Petrobras, o Jean Paul Prates, colocou o Mercadante no BNDES, colocou um monte de incompetente num monte de lugar. E mais do que isso, né? Botou sindicalista num monte de ponto em conselho de empresa, botou o pessoal, a turminha, os cupincha do Lula, tudo foram colocados nesses lugares, né? E o que é o ruim disso? Primeiro que esse pessoal consome dinheiro sem produzir nada, eles não têm capacidade de produzir nada. O pior é quando eles se resolvem fazer alguma coisa, que aí só fazem merda, não tem capacidade de atuar naquela área que eles foram colocados, né? Foram colocados por ser pechada do Lula, e aí acabam causando problemas. De novo, não sei se dá para dizer que esse problema aqui aconteceu por causa disso, mas é uma possibilidade que a gente vai se perguntar por muito tempo aqui. Se houvessem pessoas competentes na Petrobras, ao invés de idiotas indicados puramente por serem amigos do Lula, sindicalistas de merda, serem colocados por serem amigos do Lula, e com a conivência do Lewandowski e do STF, porque você lembra o que aconteceu, né? O Lewandowski deu uma liminar permitindo anular a lei das estatais. Aí depois o STF falou, não, a lei das estatais está valendo sim. Mas quem foi colocado nesse período agora, tudo bem, pode ficar, não tem problema. Ou seja, uma cara de pau absurda. Você está dizendo que a lei das estatais é constitucional e, no entanto, tem uma penca de sindicalista de merda que foi indicado pelo Lula para os cargos mais absurdos, que não tinham nenhuma competência para isso, e não pode tirar esse pessoal agora porque foi indicado nesse período que o Lewandowski quebrou o galho do Lula, né? O Lewandowski, que eu quero lembrar a vocês, depois disso saiu do STF e agora é ministro do Lula. Uma mão lava a outra, né? Você quebrou meu galho aqui, eu quebro o teu galho agora. A segurança pública do Brasil está sofrendo, um monte de gente tendo problemas, um monte de fuga em presídio e não sei o que lá. Por quê? Porque botaram um incompetente do Lewandowski no Ministério da Justiça e Segurança Pública aqui no Brasil, né? Ou seja, é isso daí, meu amigo.
Não é nada por acaso. A corrupção mostra suas caras no Brasil e o custo dessa corrupção, como aconteceu com o Petrolão lá atrás, começa a aparecer, né? Tá aqui, a plataforma pegou fogo, teve uma explosão, um grande incêndio na plataforma. É a plataforma de Cherne 1, né, na bacia de Campos, tá aqui, ó, o incêndio ali na plataforma. Teve uma explosão, um dos trabalhadores, olha lá, tá pegando fogo ali, incêndio mesmo. Um dos trabalhadores, desculpa, isso aqui é o flare delas, eu tava vendo errado, isso aqui é o flare, tá? Toda plataforma tem um flare, porque quando você produz alguma coisa, ou quando tem algum produto de hidrocarbonetos, você precisa queimar muitas vezes algumas frações disso daí, e sai no flare aqui, isso aqui é o flare. Mas dá para ver que tá pegando fogo aqui, um monte de fumaça, um monte de coisa aqui, e é curioso essa história, porque eles falam aqui, olha só, um incêndio seguido de explosão deixou um funcionário ferido ao cair da plataforma PCH1 no mar. Olha só, essas plataformas são altas, tá? Cair no mar aqui é arriscado, a pessoa pode se ferir seriamente num acidente desse tipo, tá? Aqui, ó, a informação é do Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense, o Sindipetro. O incidente aconteceu por volta das 7 horas da manhã de hoje, dia 21. As chamas foram rapidamente controladas. No momento da explosão, 176 pessoas estavam na plataforma. As imagens feitas por navios que estavam próximos mostram uma densa fumaça que tomou conta da plataforma. Ela fica a cerca de 130 quilômetros da costa de Macaé, né? A Petrobras disse que o incêndio foi controlado pelas equipes de emergência. A empresa afirmou que a plataforma não produz petróleo desde 2020. O que esse flare está fazendo ligado, então? O pessoal da Petrobras me explica essa. Como é que você tem um flare ligado aqui se a plataforma não produz petróleo? Pode ser que ela produza gás. Pode ser que produza gás. Pode ser que seja isso. Mas veja que dá a ideia errada de que que não acontece mais nada lá, que ela não produz petróleo e coisa e tal. Mas se ela produz gás, ela está produzindo coisas, né? Aqui, ó. A empresa informou ainda que o homem que se feriu prestava serviço para a companhia, foi resgatado, recebeu atendimento na embarcação de apoio e já está em processo de desembarque aeromédico. Ou seja, pegaram ele com helicóptero para levar para a costa para ser tratado, né? Ele sofreu queimaduras leves, está consciente. As pessoas que estão a bordo da PCH1, plataforma de Cherne 1, estão bem. As equipes não essenciais serão preventivamente desembarcadas para que a integridade das instalações seja avaliada. Então, em princípio, o incidente não causou mais problemas, já foi controlado e coisa e tal. Uma pessoa foi ferida e, de novo, o cara está consciente, com queimaduras leves e coisa e tal. Foi grave, tá? Cair de uma plataforma dessa, cair no mar numa plataforma dessa, é grave. A pessoa pode estar correndo risco de morte, a gente não sabe, mas em princípio está sendo tratada e coisa e tal, não teve problema, né? E, de novo, o que me causa estranheza é o flare ligado, estão dizendo que não está produzindo nada. Então está produzindo. Pode ser que não esteja produzindo petróleo, seja produzindo só gás. Pode ser que seja daquelas plataformas, como eu falei para vocês, muitas plataformas quando estão em fim de vida útil ali na bacia de Campos, tem várias nessa situação, a Petrobras faz algumas mudanças para continuar conseguindo explorar o petróleo. A questão toda é econômica, tá? Porque chega um ponto que você tirar petróleo daquele poço é caro e você tira muito pouco petróleo e não paga o que você está fazendo. Mas aí você modifica, você altera alguns poços, você injeta gás, você faz alguma coisa ali que você consegue ainda produzir de forma viável economicamente por mais algum tempo, né? Tem aqui nesse negócio aquela discussão que a gente falou sobre a questão do pagamento de royalties, né? Que o Lula mudou essa parada, né, para ganhar mais dinheiro da Petrobras, para tirar mais dinheiro da Petrobras, e com isso é um fator que pode fazer com que esses poços se tornem inviáveis. Lembra, ainda produz petróleo, mas é muito pouquinha coisa. Então, se você vai ter que pagar aquele tanto de royalty no final das contas, simplesmente, mais todo o custo operacional da plataforma, simplesmente não vale mais a pena, né? É mais uma situação em que poderia se explorar petróleo por mais um tempo, mas o governo, na ânsia de arrecadar, de tirar dinheiro, de secar esse negócio e coisa e tal, acaba inviabilizando a coisa, né? Mas isso é uma outra preocupação. Uma preocupação maior é o acidente em si, né? Aconteceu o acidente, vai ser avaliado o que houve para gerar esse acidente, pode ter sido culpa de alguém lá, pode ter sido má gestão, pode ser equipamentos obsoletos, né? Muitas dessas plataformas da Bacia de Campos são da década de 80, 90, então já tem uma certa idade, né? Já começa a ter problema de equipamento obsoleto, de equipamento sem a manutenção adequada. Aqui, ó, tem uma ficha falando sobre o campo de Cherne em 2015, só para falar que, né, o campo de Cherne, aqui tem duas plataformas nele, a PCH1 e a PCH2,
plataforma de Chern 1, plataforma de Chern 2, são plataformas antigas, aquelas plataformas fixas. A gente está falando de lâmina de 100 metros de profundidade. Então, assim, aqui ela produzia petróleo, 45 mil metros cúbicos de petróleo por dia, produção relativamente pequena, mas que ainda é significativa naquela época, né? E gás natural, 1.800 metros cúbicos por dia, né? Então aqui, ó, em 2014, 2015, caiu de 2014 aqui para o final do ano, de 117 metros cúbicos por dia para 44 a produção acumulada deles ali, né? Então assim, está caindo a produção, é natural, todo poço acaba esgotando, né? Então hoje em dia provavelmente o que está acontecendo ali é isso, produz muito pouco, principalmente óleo, um pouquinho de gás, mas alguma coisa está produzindo, porque o flare está ligado, alguma coisa está acontecendo ali, né? Enfim, essa é a situação. E o grande risco é isso daqui, ó. O governo Lula acomoda estatais com petistas e auxiliares sem formação compatível. Botaram um monte de sindicalista nas estatais, em várias estatais. A gente vê o caso dos Correios, que estão quebrando aí com um monte de incompetência que tem lá. Não é o único caso, a Dataprev também está cheio de gente que não tem capacidade para os cargos que ocupa. A Petrobras é um outro lugar. E aí você tem esse problema. Um problema é essas pessoas incompetentes do Lula ocupam um cargo, né, portanto deprivam a estatal de uma pessoa competente para fazer aquela função, recebem um salário bom, tá? Os sindicalistas não vão lá para ganhar merreca, não, amigo, não é para ganhar salário mínimo e trabalhar para caralho, né? É cargo alto, né? Nos Correios, por exemplo, o pessoal não entra para ser carteiro, para ser atendente de agência, não, é tudo diretoria, né? Ganham uma boa grana e não fazem porra nenhuma. É pior ainda, é quando esse pessoal se mete a tentar fazer as coisas que seriam do cargo mesmo que eles ocupam, né? Aí só piora a situação, né? A diretora dos Correios, diretora financeira, era, nem sei qual era o cargo, socióloga, esse tipo de coisa. Esses cargos, né, absurdos. O PT até demitiu ela porque, né, tá quebrando os Correios, né? Tá dando dinheiro pro Gilberto Gil, mas não paga os franqueados, mas não paga as transportadoras. A Petrobras aparentemente é a mesma coisa, né? A Petrobras aparentemente está aqui com um monte de gente incompetente lá colocada pelo PT, e pode ter sido isso que levou a esse acidente? Não sei, pode ser que sim. Pode ser que tenha sido isso. Vai ter uma investigação, vão saber lá quem é que foi que assinou as ordens para fazer esse tipo de coisa, quem está por trás disso daí, né? O fato é que o PT é um péssimo defensor das estatais e eu concordo plenamente com a Folha de São Paulo, né? Botou um monte de cupincha e correligionário com formação fora das áreas em várias empresas, inclusive a Petrobras, e com isso você começa a ter problemas, né? Essas pessoas começam a tomar decisões de merda. Aqui, ó, a Folha lembra aqui, ó, que o governo Lula investiu contra a lei das estatais, que foi aprovada em 2016, quando o Lula ganhou uma liminar do Lewandowski, né, do então ministro do STF Lewandowski, permitiu nomeações políticas que eram proibidas pela lei, mas elas continuaram válidas depois, o que é um absurdo completo, né? Ou seja, o motivo pelo qual o Lula pôde botar esse monte de cupincha nessas estatais foi justamente a liminar do Lewandowski, dizendo que ela é inconstitucional. Aí depois chegaram à conclusão que não, que a lei das estatais é constitucional. Ah, mas então tem que demitir todo mundo, né? Ah, não, mas aí vamos deixa o que tá para trás. Cara, é uma vergonha isso, bicho. É uma vergonha e que tá custando muito caro pro Brasil aqui, ó. Esse tipo de incêndio custa caro, bicho. Uma plataforma dessa custa dinheiro pra caralho. Esse negócio pegando fogo ali é muita grana que você nunca vai ver na sua vida, mesmo que você tenha sucesso na sua área, que você ganhe dinheiro. A gente tá falando de milhões e milhões de reais que custa esses equipamentos dessa plataforma. Tudo bem, eles se pagam, porque petróleo, né, acaba sendo uma coisa positiva, mas foi tudo destruído nesse incêndio aí. Qual o grau de destruição? Quanto é que vai custar essa brincadeira? Quanto é que vai custar para o Brasil a brincadeira de ter colocado um pinguço corrupto na presidência da República? Porque, Bolsonaro imitou o cara da Covid, não podemos votar em Bolsonaro, que é honesto e que botou gente competente na Petrobras. Temos que botar um pinguço corrupto. Temos que trazer os corruptos todos de volta. O custo disso, meu amigo, o custo da galera que descreveu 13 na urna e deu confirma, vai ser um custo que vai ser pago por gerações de brasileiros. Vai ter gente pagando essa brincadeira de merda de botar esse idiota na presidência da República por muitas gerações de brasileiros. Explica isso pro Nando Moura,
pro MBL, que ai, não é a mesma coisa, pode botar o Lula que vai ser a mesma coisa que o Bolsonaro. Aí, olha o custo que tá tendo essa brincadeirinha de merda desses idiotas paulistas que não quiseram votar no Bolsonaro, ficaram com nojinho, e aí votaram no Lula e coisa e tal, e olha a merda que a gente tá.